Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus para a vossa vida e vossos corações. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que têm sempre acessado nosso canal, as mensagens. Continue fazendo assim, compartilhando, dando like e, sobretudo, ativando o sininho para que a cada mensagem que nós postamos aqui, o YouTube o avise em primeira mão. E assim você poderá estar sempre acompanhando as mensagens no nosso canal. E compartilhando, como sempre digo, você está junto comigo, divulgando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos fazendo, cumprindo aquilo que Jesus disse, indo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, meu muito obrigado aos meus queridos irmãos em Cristo Jesus, de todas as denominações evangélicas, particularmente da minha igreja, Assembleia de Deus Ebenezer em Pernambuco. Aqui eu saúdo com a paz a todos meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ao nosso pastor presidente José Lins Ramos, que está agora na cidade de Caprovó, em Pernambuco, fazendo a obra de Deus. Ao nosso querido vice-presidente, pastor Robenildo Lins, que Deus o abençoe, querido pastor, e a toda a membresia da Ebenezer em Pernambuco. E meus amigos e minhas amigas, quero agradecer a vocês de coração, por vocês estarem sempre aqui assistindo ao nosso canal. Meus colegas de trabalhos, os vizinhos, enfim, todos a quem tem tomado ciência, conhecimento do nosso canal, têm sempre assistido às nossas mensagens, assim como os nossos familiares, não só aqui no estado de Pernambuco, mas também em outros estados brasileiros. De coração eu quero agradecer a vocês e continue assim, porque vocês, quero reiterar, fazendo isso, estão ajudando a espalhar essa bendita e gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dar continuidade neste momento àquela série de mensagens a respeito do sonhador José. Nós pregamos já 3 mensagens. A primeira foi os invejosos e o sonhador. A segunda, o sonhador e a cova da morte. A terceira, nós pregamos sobre o sonhador, a cova, a túnica e a escravidão. E também pregamos uma quarta mensagem, que foi o sonhador prosperando na escravidão. Então, e aí estaremos pregando também sobre agora o sonhador e a sua fuga da prostituição, ou fugindo da prostituição. Nós, só recapitulando rapidamente essas fases na vida de José, quando ele enfrentou a inveja dos irmãos por conta daquela túnica colorida, mas não só por isso, mas pela predileção de Jacó em relação a si, no caso de José, foi colocado na cova por conta disso, mas de lá foi tirado e foi levado para a casa, para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. No primeiro momento aos ismaelitas ou midianitas, e estes o revenderam, vamos dizer assim, para o Egito, vendendo para a guarda real, que no caso era Potifar, e Potifar passou a ser o senhor de José. E na casa de Potifar, José granjeou a confiança de Potifar, porque Deus, como diz a palavra do Senhor que nós lemos, né? Deus estava com José. E porque Deus estava com José, José achou graça aos olhos de Potifar, e também com isso toda a casa de Potifar foi abençoada por causa do amor de Deus a José. Então essas foram as 4 mensagens que nós pregamos e vamos dar continuidade no nome santo de Jesus. E desta feita, como disse agora há pouco, nós vamos dar continuidade convidando você para lermos no capítulo 39 do livro de Gênesis, a partir do versículo de número 6. E nós leremos do versículo de número 6 e vamos até o versículo de número 13, que é contando exatamente a atitude da mulher de Potifar em relação a José. Como diz o versículo 6, que vamos ler daqui a pouco, José era formoso de aparência
e formoso à vista. E a sua mulher, a mulher do caso de Potifar, tentou chamar José para adulterar com ele. E esse homem de Deus, ele resistiu a essa tentação. Então vamos aprender grandes lições acerca dessa postura espiritual, dessa integridade moral de José em relação a este fato. E vamos colher várias lições para a nossa vida, para nós que somos crentes em Jesus, mas também para todas as pessoas que neste momento estão me assistindo, para que sirva também de lição para a sua vida, meu amigo. A palavra de Deus é para todas as pessoas, seja para aqueles que servem a Deus e para aqueles que ainda não se decidiram servir ao nosso Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ter a palavra de Deus como parâmetro para suas atitudes na vida, principalmente atitudes morais, que hoje anda tão relativizadas, não anda tão relativizada na sociedade odierna, onde prega que as pessoas podem fazer tudo, que o importante é o prazer. A Bíblia fala diferente. E nós vamos aqui analisar e vamos estudar e aprender o que a palavra de Deus nos ensina acerca desses episódios na vida do nosso querido irmão José, este sonhador. Capítulo 39, verso 6 diz assim: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, pôs os olhos nele, pôs os olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu, num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu para fora. Então temos aqui, meu querido, o versículo 13. E aconteceu que, vendo ele que ela deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, o 14, para complementar o raciocínio, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Então nós temos vendo aqui José, além de ter enfrentado todas aquelas provações na sua vida, contra a inveja de seus irmãos, o ódio dos seus irmãos, a tentativa de assassinato dos seus irmãos para com ele, nós estamos vendo aqui José numa outra fase da sua vida, indo agora para a casa de Potifar. E Deus o abençoou ricamente ali, conquistando José a confiança de Potifar, prosperando e fazendo prosperar a Potifar. Mas, meu amigo, quando Deus está trabalhando na nossa vida, essa é a primeira lição que nós podemos aqui aprender. Veja que quando Deus trabalha em nossa vida, não pense você que o diabo também não vai tentar trabalhar para prejudicar o trabalho de Deus, o plano de Deus na nossa vida. E foi exatamente aqui o que aconteceu com José. Deus estava, apesar das circunstâncias adversas na vida de José, mas o texto mostra que Deus estava com ele, fez ele prosperar. E claro que essa prosperidade que Deus estava dando a José e por conseguinte a Potifar, nós podemos inferir aqui que o diabo não estava nada satisfeito, porque esse é o papel do inimigo. O papel do inimigo é sempre atrapalhar aquelas pessoas que Deus abençoa, aquelas pessoas que Deus chamou para o seu propósito. É o caso de Jó, por exemplo, que lá no capítulo 1,
ele se apresentou Satanás diante de Deus e começou a acusar Jó de que Jó só era fiel porque Deus tinha dado tudo, tinha abençoado a obra das suas mãos como abençoou José, e é verdade. Então, portanto, ele começou a levantar falsos em relação a Jó, e Deus provou que Jó era verdadeiramente um servo de Deus. Então Deus permitiu que o inimigo tirasse os bens de Jó para provar a Satanás que Jó era servo dele, independentemente se ele tinha filhos ou não, camelos ou não, servos ou não, riqueza ou não, reputação ou não. E aqui está acontecendo a mesma coisa. José foi colocado no lugar numa situação adversa de escravidão, mas estava gozando de um privilégio ali na casa de Potifar. E claro que o inimigo não estava satisfeito com essa maneira de Deus trabalhar na vida de José. E suscitou, tenho absoluta certeza, suscitou aquela mulher, a mulher do seu senhor, para tentar destruir a vida moral, a vida espiritual de José. E o que é que acontece aqui? Veja, no versículo de número 3 do capítulo 39, a palavra de Deus diz aqui que Potifar, vendo, pois, o seu senhor que José estava com ele. Ou seja, Potifar teve um olhar diferente para José. Veio um olhar de que Deus o estava abençoando, que tinha algo de maravilhoso e de bom acontecendo na vida de José. E, obviamente, inteligente como ele era, como mostra o texto, ele se aproveitou de boamente daquela situação. Quando ele percebeu que Deus estava com José, deu o governo de toda a sua casa, porque ele viu que tudo que José fazia era próspero. Olha, quem quer não ter uma pessoa que tenha talentos tão maravilhosos como tinha José? Quando a pessoa tem um trabalhador e percebe que esse trabalhador é hábil, é inteligente, você dá mais oportunidades a ele. Assim também, quando nós temos na igreja pessoas que vemos que Deus está com ele, Deus tem uma chamada na vida dele e na vida dela, é conveniente que nós demos a oportunidade para que essa pessoa crescer. Claro, essas oportunidades têm que ser ensinadas, têm que ser orientadas para que a pessoa também não procure outros caminhos e de repente vai dar trabalho ao pastor da igreja, à igreja como um todo. E o que não aconteceu com José. Né? Tomara que todas as pessoas, né, que tenham certeza da convicção com Deus possam agir como José agiu. José não se aproveitou da sua chamada, não se aproveitou de que Deus estava com ele para fazer coisas erradas ali na casa de Potifar. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus, se Deus tem lhe dado a oportunidade, tem estado com você, então procure agir como José. Não dê trabalho, não dê confusão, mas procure agir de tal forma que as pessoas que olhem para você vejam, como disse na mensagem passada, que Deus está com você e Deus está fazendo prosperar tudo que está em suas mãos. Porque muitas vezes as pessoas, mesmo tendo chamada de Deus, criam problemas no seu ambiente, criam problemas na casa de Deus. Ali, embora não fosse a casa de Deus, mas era a casa de Potifar, José deu um bom exemplo para todo mundo. E isso foi visto por Potifar. Teve um olhar diferente. Mas no caso aqui da mulher de Potifar, o olhar da mulher de Potifar em relação a José foi bem diferente. Ou seja, aquela mulher olhou para José para satisfazer os seus prazeres carnais e sexuais e podemos dizer para prejudicar a vida de José. Não só prejudicar do ponto de vista moral, espiritual, social, mas prejudicar do ponto de vista daquela postura que ele estava tendo. Ou seja, prejudicá-lo em relação ao seu marido. Porque, como diz aqui a palavra do Senhor, José era formoso de aparência. Então é preciso e aquela mulher começou olhando para a aparência de José. Começou olhando para a sua formosura. E aí nós precisamos ter cuidado. Que este fato aqui, aí nós podemos dizer, mas aquela mulher não era serva de Deus. Não servia Deus como José. E, portanto, ela foi instada, foi tentada, e nós acreditamos nisso, para prejudicar, para ter relações ilícitas com José. Mas deixa eu lhe dizer, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão em Jesus, cada um de nós, qualquer um de nós, estamos passíveis de passar exatamente por essa mesma tentação
de olhar para alguém que nós achamos belo ou bela e chegarmos a cobiçarmos. E aí me faz lembrar de um versículo no capítulo 31, o verso 1 do livro de Jó, onde Jó diz: fiz concerto com os meus olhos, porque os fixaria em uma virgem. Veja, Jó estava consciente de que se ele não consertasse, não tivesse cuidado com os olhos dele, ele poderia fixar em outra mulher, que no caso dele ele fala uma virgem, mas podia ser uma mulher casada. Então veja, aquela mulher foi tentada, ela viu um homem belo, ela viu um homem formoso, e ela não se contentou, mesmo sendo casada, ela passou a cobiçar aquele homem, quem sabe muitos dias, até tomar a coragem, a ousadia de partir sim para cima de José. Então observe, nós temos que ter cuidado para vigiar os nossos corações, porque o Senhor Jesus vai dizer no capítulo 5 e o verso 28 de Mateus, que se nós olharmos para uma mulher, ou a mulher olhar para o homem, no coração já cometeu o adultério com ele ou com ela. Então é preciso nós termos cuidado para nós não sermos apanhados por esta terrível armadilha que Satanás armou para duas pessoas. Armou para a mulher de Potifar, que vendo a beleza de José não se satisfez, não se conteve, porque não é pecado você achar um homem belo ou uma mulher bela. Até aí, ponto final. Pecado é você desejá-lo ou desejá-la pela sua beleza. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje uma sociedade em que as comunicações, seja pela internet, principalmente pela televisão, fazem questão de vender a beleza, seja dos homens, mas na maior parte das mulheres. E com isso tem atraído muitas pessoas que olham para aquelas atrizes, para aquelas modelos, e as desejam para ter alguma coisa ilícita com ela. Tenha cuidado como você olha para essas pessoas, porque você pode estar cometendo aquilo que Jesus reprovou. Olhar para aquelas pessoas, desejar no coração, já está cometendo ou adultério, se caso você casado for, ou fornicação no coração, se você não for casado. E se você for solteiro, você estará cometendo fornicação, que é o desejo de ter relações sexuais ilícitas. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos. A dominar os nossos desejos, a dominar os nossos impulsos morais ou sexuais. Porque o sexo é belo, mas quando ele é feito no âmbito do casamento. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender com o erro dessa mulher, que sendo casada, teve olhos para outros homens, mas serve também para os homens. Os homens que são casados devem ter cuidado para não ter olhar nem para uma virgem e nem para a mulher casada. E claro que muitos de nós cometeram esses erros, cometeram essas falhas, mas é preciso se arrepender dos seus pecados. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Se até o presente momento você teve essa fraqueza de olhar para alguém e desejar, então peça perdão a Deus. E Deus lhe ajude. E peça para Deus ajudar a consertar os seus olhos, como Jó fez. Fiz concerto com os meus olhos, porque os fixaria numa virgem. Ou podemos dizer, noutra mulher, a não ser dele. E veja que Jó estava passando por um problema seríssimo, que ele estava praticamente abandonado pela mulher dele. Mas mesmo assim ele manteve-se fiel em não olhar para outra mulher, senão para sua esposa, conforme entendemos no capítulo 31, verso 1 do livro de Jó. Então, meu amigo, não se deixe levar pelas propagandas, pelos outdoors, pelas telenovelas, pelos símbolos, qualquer que seja, que apresentam a verdade, mulheres bonitas, homens bonitos, mas tenha cuidado, faça conserto com seus olhos, senão você poderá ser levado a cair neste buraco imoral, como caiu a mulher de Potifar, que mesmo tendo o seu senhor, que lhe dava tudo que ela necessitava, mas mesmo assim ela teve olhos para José. José é um cativo, José é certamente um menino ainda de tenra idade, mas ela não quis saber. E aqui nós vemos a resposta de qual foi a atitude de José em relação a esses apelos daquela mulher casada, daquela mulher que estava de todo jeito querendo ter uma relação sexual ilícita com ele. Diz aqui o texto, porém ele recusou. E aconteceu depois dessas coisas, vamos ao versículo 7, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos de José e disse, deita-te comigo.
E se você não tiver cuidado, muitas vezes nós dissemos que um dos pecados que nós devemos correr, principalmente homens, é o pecado do sexo. E a mulher também. Esses são pecados que não se brinca, porque nós estamos vivendo uma sociedade que se fala disso o tempo todo, em roda de amigos, em conversa, por isso que a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então tenha cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, no lugar com quem você conversa. Se surgir conversas desse tipo, de cunho sexual, e de ainda mais falando de coisas ilícitas, fuja disso, porque essas conversas podem, ao longo do tempo, corromper os seus bons costumes que você aprendeu de acordo com a palavra de Deus. Corrompem. E aqui a mulher, olhando José, foi logo convidando para se deitar com ele. Ela queria apenas, ao que nós podemos ver aqui, uma mera satisfação carnal sexual. Até porque ela não poderia ter algo mais sério com José, porque era casada, sua própria condição dizia isso. Ou seja, era um desejo puramente carnal em função da beleza e da formosura de José. E isso tudo é pecado. Isso tudo não agrada a Deus. Eu continuo dizendo, ainda que nós tenhamos cometido isso no passado, mas o importante é se arrepender de todo o coração. Esse arrependimento quer dizer você olhar para trás, você ir para o sul e voltar para o norte, é dar meia volta e não olhar mais para aquele lugar de pecado. Porque a palavra de Jesus diz, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecais, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 1. Então, portanto, que você tenha cometido isso, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você peça perdão a Deus, porque Deus está prestes a perdoar. Mas perdão significa dizer, ao você pedir perdão, você está completamente arrependido ou arrependida, se porventura isso aconteceu na sua vida, ou praticou propriamente dito, ou pensou no coração, conforme Jesus diz, capítulo 5, verso 28. Há remédio para o pecado e o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado. E como diz a palavra do Senhor, ainda no capítulo 9, verso 14 de Hebreus, que o sangue de Jesus tem poder para purificar as nossas consciências de todas as obras mortas. Então, há remédio para aquele que adulterou ou para aquela que adulterou. Jesus Cristo, Rei da Glória, ele perdoa esta falta diante de Deus praticada por homens e mulheres. Então, se você fez isso ou está fazendo, meu conselho é, arrependa-se imediatamente. Porque se você não se arrepender, aquilo vai virar uma bola de neve, vai ficar muito difícil para você se desvencilhar desses pecados sexuais, que recomendo, que olha aqui, o texto está dizendo que José fugiu. Primeiro ele recusou, com argumentação, dizendo aqui, ele diz, porém ele recusou. Recuse. Recuse não só no falar, mas recuse no seu coração, quando essa tentação vier. Ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Se José tinha tudo que tem, por que ainda querer desejar? Veja como José estava sendo sábio, como José estava sendo firme no seu propósito. Ele estava sendo agradecido primeiramente a Deus e segundo, evidentemente, ao Potifar, que lhe confiou o governo da sua casa. Mas o Senhor disse, olha, tudo você pode dominar, menos a minha mulher, como ele disse aqui, e José reproduziu essa orientação do seu senhor para a esposa dele. Ninguém é maior do que eu nesta casa, ou seja, José era até maior do que a própria mulher de Potifar. Como ele diz aqui, ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Veja, aqui nós podemos perceber a integridade moral deste jovem servo de Deus. Ele teve que contar uma história para a mulher, porque não faria aquilo. Recusou, porque ele gozava da confiança do seu senhor, e ele não iria, obviamente, decepcionar o seu senhor. Mas mais adiante ele identifica isso como um mal, ele praticaria um mal contra si mesmo, um mal contra o seu senhor. Mas ele foi mais adiante. Ele disse pecaria contra Deus. E é um detalhe aqui, veja. A lei
de Moisés foi instituída muito tempo depois. José sequer era vivo ainda, já tinha morrido há muito tempo. Mas lá na lei de Moisés está escrito no capítulo 20, versículo 14, onde fala dos 10 mandamentos. Não adulterarás. E aqui José não tinha essa lei escrita ainda, quando ele pudesse balizar. Mas ele já tinha a consciência que o Deus do céu não tolerava aquela atitude de adultério, porque na própria cultura egípcia, e não só nela, mas em outros da antiguidade, isso era evidentemente pecado de praticar esse tipo de coisa, até na sociedade. Tanto é que na própria lei egípcia, a mulher era punida também com a morte, o que vai se perceber também lá no capítulo 20, versículo 10 de Levítico, que se um homem e uma mulher cometerem adultério, ambos morrerão. E esta foi a razão pela qual os fariseus e escribas levaram aquela mulher aos pés de Jesus, para Jesus condená-lo segundo a lei de Moisés, porque ele dizia que tinha que ser morta. E essa foi a razão que eles levaram a mulher, para que Jesus pudesse ordenar a morte daquela mulher. Só que eles cometeram de forma proposital um erro, entre aspas. Eles só levaram a mulher. E o homem? Por que não levaram o homem? A lei disse que tinha que ser o homem e a mulher. Porque se Jesus tivesse ordenado o apredejamento daquela mulher, Jesus estava descumprindo a lei. E Jesus perguntou para ele: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Podemos inferir, talvez entender, que Jesus disse: quem é que de vocês não é adúltero? Atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que a partir do moço, os velhos foram todos se retirando, só ficou a mulher no meio. E Jesus perdoou aquela mulher do seu pecado, mas disse: vai em paz e não peque mais. Então é preciso ter essa compreensão em relação à palavra de Deus, para você fugir dessas coisas, porque a penalização, além das consequências sociais, das consequências emocionais, que tudo isso acarreta, mas também há o prejuízo espiritual na sua vida, meu amigo, que é o afastamento de Deus, caso você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, esteja em continuar nessa situação diante de Deus. Mas faça como José, seja firme. José recusou terminantemente. E a recusa dele, e ele fundamentou a sua recusa, que ele não ia ser ingrato a Potifar, não ia cometer esse mal, e não ia pecar contra Deus. Veja, ele estava entendendo, embora ele não tivesse ainda a lei escrita de Moisés, que falava lá no 10 mandamentos, e um deles: não adulterarás, como Jesus perguntou para aquele jovem moço: sabe os mandamentos? Não adulterarás. José não tinha isso escrito, mas ele tinha escrito no seu coração, na sua mente, que aquilo era um pecado contra Deus. E nós devemos rejeitar, recusar todo e qualquer comportamento que seja pecado contra o Senhor. Primeiro é recusar, rejeitar e fugir. E não querer, porque há muitas pessoas, irmãos e irmãs, que se julgam muito santos, se julgam muito assim, e vai tentar enfrentar isso de frente. Isso não, pecado sexual, tentação sexual não se enfrenta de frente, mas se enfrenta recusando e fugindo dessa tentação. Porque a Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o que aconteceu aqui foi uma rejeição por parte de José àquela tentação articulada, com certeza, por Satanás através daquela mulher. Mas o que foi que José fez? José fez. Ele resistiu à tentação. E logo resistiu ao diabo. E o diabo fugiu de José. Teve consequência? Teve. Mas o importante é que ele não pecou contra Deus. Ele não perpetrou aquele mal que lhe traria consequências muito terríveis. E observe. E ele deu essa resposta firme, essa resposta cheia de fé, cheia de compromisso para com Deus. Porque eu faria este mal e tamanho mal e pecaria contra Deus. E aconteceu que, falando ele a cada dia, veja, não foi apenas uma vez que aquela mulher tentou José. Ela tentou várias vezes, como diz o texto aqui no versículo de número 10. E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela, ou seja, ele resistiu. Aqui está claro o texto. A mulher continuava tentando ele todos os dias, mas ele resistiu à tentação. Ele sempre dizia não. Ele sempre procurava fugir daqueles apelos da mulher. Está aqui a fórmula que Deus está mostrando aqui na sua palavra, de como nós, homens e as mulheres,
crentes ou não, devemos proceder em relação a uma situação como essa? É fugir. Não é encarar de frente, meu amigo. Porque nós temos uma natureza inclinada ao pecado. Então você tem que conhecer-se a si mesmo e procurar fugir, resistir, é claro, no pensamento, no coração em primeiro lugar, e realmente fazer com que isso aconteça na prática. E foi exatamente o que José fez. Mesmo sendo tentado a cada dia pela mulher de Potifar, a cada dia ele resistia. E a Bíblia diz, Jesus dizendo que a cada dia tem o seu próprio mal. Ou seja, todos os dias o diabo vai sempre tentar a minha e a sua vida com alguma coisa. E esta área aqui da sexualidade é uma das áreas onde o diabo tem investido muito grandemente. Mas você, meu amigo, minha amiga, tem como fugir disso, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tiver a mesma integridade, o mesmo compromisso, a mesma firmeza espiritual que teve José, mesmo sendo tentado todos os dias, a cada dia, mas ele rejeitava os convites desta mulher que queria causar um grande mal a si mesmo, a ele e envergonhar o seu esposo. E sucedeu que no certo dia veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas vestes. Agora realmente já não estava mais fazendo os convites verbal. Ela resolveu partir para realmente querer à força cometer aquele ato insano com José. E diz o texto que ela partiu para cima. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu. E saiu para fora. Mesmo ela tendo pegado as vestes dele, segurado, mas ele deixou as suas vestes e fugiu. Então fuja, meu amigo. Fuja, minha amiga. Fuja, meu querido irmão. Fuja, minha querida irmã. Este é o conselho, não só meu, mas principalmente de Deus, do Espírito Santo de Deus, que mostra aqui a maneira correta de como enfrentar a situação. É fugindo. E como vou dizer novamente, aquele versículo aqui da palavra do Senhor Jesus, fugir da prostituição. Capítulo 6, verso 18 de 1 aos Coríntios. Fuja, não enfrente. Porque se você enfrentar, possa ser que você não vença essa tentação e inteligentemente José fugiu daquela mulher. Deixou as suas vestes, mas não deixou a sua fé em Deus. Não cedeu à tentação. Então, portanto, meu amigo, minha amiga, nós aprendemos com este sonhador, que mesmo na escravidão, aprendemos com esse sonhador, mesmo tendo toda aquela proeminência na casa de Potifar, ele poderia muito bem ter cedido. Ele não fez isso. E por quê? Porque ele não quis pecar contra Deus, como diz o versículo de número 9. Por que pecaria contra Deus? Ou seja, então pense nisso, de você não pecar contra o Senhor nosso Deus. E aconteceu que vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, versículo 13, o 14 diz, chamou os homens de sua casa e falou-lhe dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. Veja que ela já inverteu. Ela que era causadora de toda aquela situação, passou agora a acusar José de que José é quem tinha tentado ela. E ainda fez uma acusação séria. Não só José, acusou também o próprio marido. Como diz aqui o versículo de número 14 que nós acabamos de ler. Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer. Quer dizer, acusou o próprio marido de trazer José para escarnecê-la. Ou seja, era uma pessoa que se mostrou extremamente perigosa. Onde mostrou uma narrativa completamente diferente. Porque queria chegar ao seu diabólico intento de tragar a vida do jovem. Que ela podia ter respeitado, que era um jovem que tinha sofrido, que certamente ela tomou ciência da situação de José, que veio vendido, que estava como escravo ali, embora numa situação boa, mas mesmo numa situação boa, a escravidão não é boa para ninguém. Mas ela não teve misericórdia e nem teve respeito, nem por si mesma e nem tampouco pelo seu marido, que certamente dava tudo o que ela necessitava. Mas o importante nessa lição é que o sonhador José, ele fugiu da prostituição. O sonhador José, ele não cedeu aos apelos daquela mulher, certamente, quem sabe, linda, bela, não é? Mas ele não cedeu por causa do compromisso que ele tinha com Deus. Apesar de escravo,
mas ele tinha certeza de que Deus estava com ele e, portanto, não poderia decepcionar a Deus e pecar contra o Senhor nosso Deus e perpetrar todo aquele mal que a mulher queria que perpetrasse. É verdade que o final feliz dessa história não foi feliz, pelo menos temporariamente, para José, porque, como consequência disso, o marido dela acreditou na versão mentirosa dela, porque o diabo é o pai da mentira. Ela inventou aquela mentira que José tinha ido para com ela, tentado ela, e Potifar, infelizmente, agora acabou a confiança em José, agora acabou tudo que ele tinha de bom em José, e agora passou a acreditar na mulher dele. Evidentemente, entre acreditar no escravo e acreditar na própria mulher, ele preferiu acreditar na mulher, até porque ela trouxe para seu lado os servos que estavam lá, que evidentemente corroboraram, certamente, a versão dela. Ou seja, que José, mais uma vez, ele foi vítima de uma traição, vítima de uma armadilha sórdida, de uma mulher que não tinha respeito por si mesma, de uma mulher que não amava seu marido, e de uma mulher que queria prejudicar um jovem santo, um jovem fiel, um jovem correto. E muitas vezes é assim, quando o inimigo enche o coração de uma pessoa, essa pessoa cujo coração foi enchido pelo diabo, não nos vê qualidade boa em nós, a não ser querer nos derrotar. Mas o importante é que pode até ter uma vitória passageira, mas Deus nos dará a vitória final, como realmente mostrou aqui. José foi levado para a prisão por conta dessa calúnia, dessa difamação, que infelizmente hoje as pessoas usam as redes sociais, não para fazer esse tipo de calúnia, porque as pessoas acham que só esse aqui é que é pecado, não, é fazer outros tipos de calúnias, usando a rede social, difamando, caluniando, e muitas vezes nós também temos crentes fazendo a mesma coisa. Eu estou sempre chamando a atenção aqui porque essas coisas nos tentam muito, queridos irmãos e querida igreja, para que nós tenhamos um comportamento igual às pessoas que estão na sociedade, que têm usado as redes sociais para caluniar, para difamar a reputação de outras pessoas, como esta mulher de Potifar difamou e caluniou este inocente José, que por causa disso foi para a prisão inocente. E quantas pessoas não estão sendo presas hoje em dia, na atualidade, por causa de calúnia e por causa de difamação de outras pessoas, por conta de inveja ou porque não cedeu aos seus apelos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu dileto amigo, dileta amiga, olhe para esse texto sagrado aqui e aprenda algumas lições. Primeira dela, com José, que rejeitou cometer pecado contra Deus, que rejeitou fazer o mal. Ele mesmo disse, um grande mal. Rejeite, meu amigo. No nome santo de Jesus, você fazer qualquer mal contra qualquer pessoa. José rejeitou fazer o mal contra a casa de Potifar, contra si mesmo e contra a própria mulher de Potifar, porque segundo lá as leis do Egito, não é? Ele também seria morta caso fosse comprovado o adultério dela com José. Ou seja, José, ao resistir aquilo, levou inclusive a vida dela. E observe, então essa é a primeira lição. Rejeite de praticar o mal. Fuja da prostituição. Não tente encarar de frente que você poderá não resistir à tentação. Mas você tem que fugir, recusar evidentemente a partir do coração e recusar, resistir não só no coração, mas sobretudo na prática. Foi o que aqui José fez. Ou seja, se você resistir, se você rejeitar, Deus vai lhe dar forças para você não cair, não pecar, como José aqui não pecou. Essa é a primeira lição. A segunda é que ao seu redor pode ter pessoas que estejam olhando para você de forma diferente, com narrativas, com infâmia, com calúnia, mas mesmo assim você não perca a sua fé, você não perca a sua confiança em Deus, porque aqueles que caluniarem um dia serão desmascarados e Deus vai lhe dar vitória sobre a calúnia, sobre a infâmia. E ainda que você venha a ser prejudicado, Deus da glória, Ele dará vitória e recuperará a sua imagem e a sua postura diante da sociedade, como a imagem de José, por exemplo, foi recuperada diante da sociedade. Porque se não fosse assim, se ele de fato fosse ficasse marcado com isso, ele não teria saído da prisão para ser o governador principal do Egito. Então, pare por aqui, vamos dar continuidade ainda nesta saga de José, desta feita agora
falando da escravidão para a prisão, onde nós vamos também mostrar que mesmo na prisão, Deus continuava com José e ele continuou servindo a Deus. Então, meu querido, minha querida, meu irmão querido, Deus abençoe sua vida, continue, coloque essa palavra no seu coração, deixe ela transformar completamente o seu ser e tenha cuidado. Mas continue aqui no nosso canal, compartilhando as mensagens, ativando o sininho para você receber em primeira mão as novidades aqui do nosso canal. Compartilhe, dê o like, não esqueça de dar o like, isso é importante. E que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês que têm sempre me acompanhado aqui. Sejam meus irmãos evangélicos de Jesus, sejam milhares de amigos que estão assistindo as mensagens aqui no canal do pastor Irineu Messias. Então Deus abençoe a todos no glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.